Imagina uma planície vasta há mais de 3.000 anos. O vento atravessa pelas montanhas áridas da antiga Pérsia e o céu parece quase que infinito. No centro, há um pequeno altar de pedra que a chama arde silenciosamente. Não é apenas fogo. Para aqueles que estão ali, é pureza, verdade, presença e divino. Agora imagina que, neste cenário antigo, surge a ideia que mudaria completamente o mundo. É uma ideia simples, mas revolucionária para a época. E se o universo fosse governado por apenas um só Deus? Olá, o meu nome é Tis, e não é Bia, e hoje vamos falar sobre Zoroastrismo, que é nada mais nada menos que a primeira religião monoteísta do mundo e que foi esquecida pelo tempo. Portanto, espero que gostem e... Esta visão nasce que um homem chamado Zoroastro é um profeta associado ao surgimento do zoroastrismo, uma das tradições religiosas mais antigas que se tem registro. Para compreender a força desta ideia, precisamos voltar um bocadinho ao contexto religioso do mundo antigo. A maior parte das sociedades daquela época acreditava em muitos deuses, muitos mesmo. E as tempestades que eram divindades próprias e as colheitas também eram divindades próprias e os rios tinham espíritos e a fertilidade da terra dependia de alguém e era tudo uma grande confusão cheia de deuses. Os povos indo-iranianos, ou seja, entre o rio Indo e o Irão, eram ancestrais dos persas, também possuíam um sistema religioso, nesta altura, politeísta. Neste cenário, os ensinamentos de Zoroastro começaram a se propor por algo diferente. A data exata da sua vida ainda é debatida por muitos historiadores, ou seja, ninguém sabe ao certo quando é que ele viveu, mas muitas estimativas colocam ele aproximadamente entre 1500 e 1000 a.C. Ou seja, cá para trás. Segundo a tradição religiosa, Zoroastro teve uma experiência espiritual muito profunda. Durante algum ritual próximo a um rio, ele haveria recebido uma visão de uma entidade divina chamada de Ahura Mazda. Eu acho que estou a falar certo. Se eu não estiver a falar certo, você corrija. O nome pode ser trocado e traduzido para um aproximado Senhor da Sabedoria. Nesta revelação aparece então um dos pontos centrais da religião. Ahura Mazda não é apenas uma divindade, ele também é entendido como o criador do universo, ou seja, é um Deus, é uma ordem cósmica, é a fonte da vontade e da verdade e dessa história toda. Pronto. A cosmologia desta tradição introduz também uma dimensão moral como um conflito de muitas forças opostas. E o que é que isto quer dizer, Beatriz? Pois bem, de um lado temos a Ahura Mazda, associada à luz, à verdade, à criação, e do outro lado temos Angra Mainyu, acho que é assim que se diz, também que é chamado de Ahriman, e é uma força ligada à destruição, à mentira, ao caos, ou seja, exatamente o oposto daquilo que o Ahura Mazda. Mas existe um detalhe muito importante nesta visão do mundo. Os seres humanos são apenas espectadores do conflito. Ou seja, o ser humano não é onde gira em torno de tudo. Eles só estão a participar dele. Cada escolha humana possui um peso moral muito forte. Cada decisão ajuda a fortalecer a verdade e a mentira. E essa é a ética que permanece bem resumida no princípio do famoso da religião. Bons pensamentos, boas palavras e boas ações. É o que toda a gente quer quando começa uma religião. Em Avéstico, a língua antiga da tradição, estas ideias são conhecidas como Rumata, Hukata e Huvarshita. Esta filosofia moral
simplesmente tornou-se um dos elementos mais marcantes da tradição zoroastrista. Os ensinamentos estão ligados ao profeta, que foram preservados ao longo destes textos conhecidos como o Avesta. Esse corpus religioso reúne hinos, rituais, regras religiosas e narrativas cosmológicas. Dentro deles estão chamados os gathas, que são poemas sagrados entre estudos religiosos que fazem parte das tradições antigas e possivelmente ligados diretamente a Zoroastro. Durante estes textos que foram transmitidos oralmente, os sacerdotes memorizavam longas sequências de versos e recitavam em rituais. Somente mais tarde é que estas tradições foram registadas por escrito. Ou seja, não é como na Bíblia que já foi pensado logo a Bíblia para escrever, para a gente escrever logo nela. Não. Eles aqui era tipo, ouvi daqui, ouvi de lá, ouvi de cá, agora eu vou escrever. Outro aspecto característico desta religião é o simbolismo do fogo. Em templos zoroastrianos, muita chama é emitida acesa, sim, era mantida continuamente acesa. Esses templos muitas das vezes são chamados de templos do fogo. No entanto, eles não funcionam como um símbolo de divindade. São muito mais como um símbolo de pureza, iluminação, verdade, a chama que representa completamente o que é a ordem e a clareza visualmente e principalmente o que é associado ao divino. Com o passar dos séculos, o zoroastrismo deixou de ser apenas um movimento espiritual regional e passou a ter grande influência política e cultural, assim como certas religiões que a gente já conhece daqui, tipo... Ele tornou-se uma religião predominante em grandes áreas do Império Persa e com o Império Aquimênida. Este império foi governado por figuras históricas como Ciro o Grande ou Dário I, grandes nomes. Se quiserem até façam um vídeo sobre eles porque eles são bem fixe. Gostei bem de os conhecer. E controlava os territórios imensos que estendia a Ásia Central e o Mediterrâneo. Ou seja, é bem provável que o zoroastrismo também tenha chegado à Península Ibérica. Durante esse período, a tradição religiosa que coexistiu entre várias crenças. Os governantes persas ficaram conhecidos pela tolerância religiosa, permitindo também que houvesse outros povos que mantivessem a sua prática espiritual. Este contexto histórico criou vários encontros culturais muito importantes. Alguns historiadores sugerem que grandes presenças do zoroastrismo tendem a ser influenciados por outras tradições religiosas posteriores, entre conceitos frequentemente discutidos e na presença de anjos e demónios, na noção de um julgamento do fim da humanidade, na ressurreição dos mortos e no Salvador do futuro. Essas ideias parecem muito mais tarde ligadas a religiões como o judaísmo, o cristianismo e o islamismo, as três grandes monoteístas que a gente conhece, embora que a extensão destas influências continue a ser debatida pelos estudiosos. A posição dominante do zoroastrismo na Pérsia começou a lidar-se por volta lá do século XVI, século XVII, enganei-me, com a expansão do islamismo na região. Com o tempo, a maioria da população converteu-se ao Islão e a antiga religião perdeu muito forte e grande parte dos seus seguidores. Mesmo assim, ela não desapareceu. Alguns grupos migraram para a Índia, outros ficaram conhecidos por Parsis, e algumas comunidades acabaram por preservar tradições, rituais, textos religiosos e muita coisa ao longo dos séculos. Hoje o número de seguidores é relativamente muito pequeno. É mesmo muito pequeno. E estimado de cerca de 100 mil a 200 mil pessoas a todo o mundo. Para dar um contexto, nós temos uns 3 bilhões de pessoas no mundo. Só 100 mil e 200 mil pertencem a esta religião. Ainda existem comunidades zoroastrianas no Irão, embora que na Índia seja cada vez mais ascendente do que no Irão. Apesar do seu tamanho atual, a importância histórica da tradição é enorme. Ele representa autenticamente todo um momento singular em que o ser humano começa a pensar
Não existe várias coisas, existe só uma que me governa. E isso vai mudar completamente o rumo da história e põe em causa toda a visão que já se tinha colocado da verdade moral e do centro do universo. Nessa visão, cada ser humano participa de uma história maior. Não há grandes batalhas e grandes decisões para se ter tomadas e conquistas através de decisões, é tudo tomado através de decisões cotidianas. Pensar com clareza, falar com honestidade e agir com justiça. A chama que ardia nos antigos altares persas simbolizava exatamente isso. A luz da verdade, à meia escuridão do caos. E talvez seja por isso que a tradição antiga continua a despertar este interesse até hoje. E ela apresenta sempre uma ideia que permanece surpreendentemente atual. A de que a história do mundo, se depender, em parte, é das escolhas morais de cada pessoa. Bem, o meu nome é Tis, não é Bia, e eu espero que tenham gostado. Se tiverem gostado, já sabem, é para deixar o like. E comentem alguma coisa, comentem o que é que vocês gostariam de ver e isso tudo. E é isso. Tchau, tchau!